Olá, caros pacientes e amigos, boa tarde. Vamos falar hoje sobre uma doença muito discutida atualmente, o lipedema. O que nós temos de atualização sobre essa doença em 2026? Vamos defini-la. O lipedema é uma doença crônica que, quando não tratada corretamente, vai se apresentar como um aumento bilateral nas duas pernas, simétrico, ou seja, um lado igual ao outro, do tecido gorduroso, do tecido adiposo abaixo da pele, mais nas extremidades inferiores, mas também nos braços, e normalmente acompanhada de dor ou desconforto ali. Como se desenvolve? De onde vem isso? Então, é uma doença que envolve o tecido subcutâneo, com a inflamação e alterações hormonais contribuindo para a causa, para o desenvolvimento desse lipedema. Então, nós temos um excesso de fluido, de líquido entre as células, nesse tecido afetado pelo lipedema, como vocês veem aqui nas imagens. O lipedema é caracterizado, então, por uma expansão desproporcional do tecido gorduroso debaixo da pele, subcutâneo, nas extremidades, embora também possa ocorrer nos braços, também de forma simétrica e dos dois lados, bilateral. Normalmente, o lipedema, como doença, poupa mãos e pés do excesso de gordura. Que sente o paciente com lipedema, o que ele vem trazendo de queixas para nós? Sensibilidade e dor. Isso, de fato, muitos pacientes queixam nessas áreas acometidas. Inchaço, sensação de peso nesses locais. E o inchaço com cacifo. Você aperta e deixa uma marca. Porém, nesse caso do lipedema, essa marca profunda, quando apertada na pele, ela não acontece como acontece no outro tipo de doença, que é o linfedema. Então, nós podemos diferenciar pelo sinal de Kaposi-Steamer, que normalmente não aparece no linfedema. Aliás, no lipedema, aparece no linfedema. Veja que no linfedema há um inchaço maior. Então, nós temos inchaço, edema, por problema da circulação do sangue nas varizes, o edema varicoso, da circulação da linfa, que são as toxinas da digestão, do metabolismo das células, que é drenado pelo nosso corpo para a circulação sanguínea pelos pequenos vasos que estão junto das veias, que são os vasos linfáticos, que quando adoecem geram esse tipo de inchaço, de edema, que se chama linfedema, edema da linfa. E finalmente nós temos o lipedema. Então, se nós apertamos a prega da pele na base aqui do dedo, nós conseguimos beliscar e levantar esse dedo no lipedema, mas não conseguimos no linfedema, que é mais duro. Então, o sinal de Kaposi-Steamer está positivo no linfedema e ausente, negativo no lipedema. E assim o médico pode diferenciar um do outro, porque o tratamento vai mudar. E podem haver também hematomas nas áreas afetadas dos pacientes com lipedema. Quem tem lipedema e quanto da população sofre com isso? Ele atinge mais as mulheres. Pode acontecer em homens, mas é mais raro. As alterações hormonais podem desencadear e agravar esses sintomas, e ele é hereditário em alguns casos. O histórico familiar positivo é frequentemente observado com uma prevalência que varia de 30% a 90%, indicando uma natureza hereditária do lipedema em algumas famílias. A prevalência do lipedema nas mulheres é desconhecida, mas se estima em torno de 1 a 12% dos casos. O lipedema, então, não é uma doença nova, mas ele foi interpretado, compreendido e até mesmo abordado, tratado melhor nos últimos anos, na medida que a medicina avança. Então, nós temos o edema das varizes, as pernas inchadas por problema nas varizes,
por problema nos vasos linfáticos, aí já o linfedema, e nós temos também agora o lipedema. Então, vocês veem aqui uma perna com lipedema e sem lipedema. E ele pode acontecer em outras doenças, ou seja, em outras comorbidades, e uma das mais frequentes é a obesidade. Nesses casos, os sintomas do lipedema nem sempre melhoram com o emagrecimento da cirurgia bariátrica. E nós podemos ter, junto com o lipedema, a linfoestase, ou seja, o linfedema. O hipotireoidismo é outra doença que pode levar ao aumento de peso e que pode cursar também com o lipedema. Ele também pode estar associado a distúrbios do tecido conjuntivo, como os distúrbios do espectro da hipermobilidade, e pode afetar claramente a saúde mental e a qualidade de vida do paciente, mais das mulheres, obviamente pelo estigma e sofrimento que ele traz. Não existe nenhum exame de imagem, nenhum exame de sangue ou genético que vai confirmar tacitamente lipedema. O diagnóstico é feito pela consulta, anamnese, exame físico, ou seja, o diagnóstico é clínico, o médico experiente vai conseguir identificá-lo e poder confirmar para o paciente se tratar, então, do lipedema. E o tratamento? Bem, o tratamento visa aliviar o sofrimento, os sintomas, o peso, a dor, prevenir ou retardar a progressão do lipedema. Normalmente se precisa de uma equipe multiprofissional, adaptada à necessidade de cada paciente, que vai envolver o médico, nutrólogo, o médico do esporte, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, psiquiatra. A dor e a sensibilidade no local do lipedema pode ser reduzido por meio de bandagens, meias de compressão, terapia descongestiva física completa ou terapias físicas como ondas de choque, mudança na dieta para uma dieta mais saudável, exercícios personalizados e mesmo a cirurgia de redução do lipedema. O tratamento conservador que não vai para a cirurgia inclui otimização do estilo de vida, da nutrição, terapia de compressão e exercícios para aliviar esses sintomas. Embora o tecido gorduroso subcutâneo no lipedema seja resistente, na maioria dos casos, à intervenção dietética isolada, emagrecer quando obeso vai ajudar sempre. Não existe um medicamento mágico específico para esse problema ainda. Nos casos, então, que o lipedema coincide com excesso de peso, obesidade, às custas de gordura, e isso é muito comum, é aconselhável priorizar o tratamento da obesidade antes de considerar-se a cirurgia de redução do lipedema. Finalmente, nós chegamos, então, nos últimos anos, com as medicações análogas do GLP-1, o GIP, o glucagon, que são as canetas emagrecedoras. E a gente começa a ter agora alguns estudos mostrando que, nesse caso, a tirzepatida, que é o Mounjaro, atuaria ajudando na melhoria do lipedema. E já temos inúmeros pacientes, especialmente mulheres, que usando esse tipo de medicação emagreceram com saúde e melhoraram claramente o lipedema. Porque o lipedema, quando temos então o aumento do tecido gorduroso debaixo da pele, a hipertrofia dos adipócitos, são as células gordurosas, isso gera e é gerado por um processo de inflamação crônica que aumenta o endurecimento debaixo da pele, a fibrose e a liberação dos radicais livres, das espécimes radioativas de oxigênio. A tirzepatida, ela age exatamente nesses processos fisiopatológicos, diminuindo a fibrose, a inflamação, melhorando a biogênese das mitocôndrias, emagrecendo, desintoxicando. Então, isso explicaria porque muitos pacientes estão apresentando uma melhora perceptível e muito bem vista do lipedema com esse tipo de medicação. É o que tínhamos para hoje.
Muito obrigado pela gentileza da atenção.